Uma menina de 6 anos entra timidamente em uma confeitaria e se aproxima do balcão, segurando algumas moedas sujas. Com a voz trêmula de vergonha e esperança, ela sussurra para o confeiteiro: "Tio, hoje é meu aniversário. Posso só assoprar uma velinha e fazer um pedido? Não tenho dinheiro para comprar bolo, mas prometo não incomodar." O que ela não sabe é que um milionário elegante, sentado em uma mesa próxima, então ele se levanta e faz algo que choca a todos. A manhã de inverno cortava a pele como navalhas invisíveis, e o vapor que saía das bocas dos transeuntes criava pequenas nuvens fantasmagóricas nas ruas do centro da cidade. Eduardo Mendes ajustou o casaco de lã italiana enquanto caminhava em direção à confeitaria Doce Encanto, seus sapatos de couro italiano ecoando no calçamento molhado. Aos 42 anos, ele carregava nos ombros o peso de um império empresarial construído com determinação férrea e sacrifícios pessoais que o haviam transformado em um homem solitário e calculista. A reunião com os investidores japoneses estava marcada para as 10 horas, e Eduardo tinha o hábito de chegar cedo aos compromissos importantes. A confeitaria, com suas janelas embaçadas pelo contraste entre o frio exterior e o calor aconchegante do interior, parecia o refúgio perfeito para revisar os documentos uma última vez. O cheiro de canela e baunilha invadiu suas narinas quando ele empurrou a porta de vidro, fazendo soar o pequeno sino que anunciava a entrada de clientes. Escolheu uma mesa próxima à janela, de onde podia observar a movimentação da rua enquanto esperava. O estabelecimento estava quase vazio naquela hora matinal. Apenas alguns funcionários de escritório tomando café rapidamente antes de enfrentar mais um dia de trabalho. Eduardo abriu sua pasta de couro e espalhou os papéis sobre a mesa, seus olhos percorrendo números que representavam milhões em potencial de lucro. Foi então que ela entrou. A menina apareceu na porta como uma aparição frágil, seus cabelos castanhos desalinhados pelo vento frio e suas roupas, embora limpas, visivelmente remendadas e grandes demais para seu corpo miúdo. Ela não deveria ter mais de 6 anos, mas seus olhos castanhos carregavam uma maturidade perturbadora, como se tivesse vivido experiências que nenhuma criança deveria conhecer. Por um instante, ela hesitou na entrada, observando o ambiente com a cautela de um pequeno animal selvagem avaliando um território desconhecido. Eduardo notou como seus dedos pequenos seguravam algumas moedas com uma força quase desesperada, e como ela respirou fundo antes de se aproximar do balcão. Havia algo na postura dela que o intrigou, uma determinação silenciosa que contrastava com sua aparente vulnerabilidade. Sem perceber, ele baixou os documentos e concentrou sua atenção na cena que se desenrolava a poucos metros de distância. O confeiteiro, um homem corpulento de meia idade com aventais manchados de farinha, mal levantou os olhos quando a menina se aproximou. Ela precisou ficar na ponta dos pés para conseguir apoiar os cotovelos no balcão de mármore. E sua voz saiu tão baixa que Eduardo teve que se esforçar para escutar. "Tio, hoje é meu aniversário", sussurrou ela, e havia uma vulnerabilidade tocante na forma como pronunciou cada palavra. "Posso só assoprar uma velinha e fazer um pedido? Não tenho dinheiro para comprar bolo, mas prometo não incomodar." As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele observou a expressão do confeiteiro se transformar gradualmente, a irritação substituindo a indiferença inicial. O homem suspirou com impaciência, seus olhos percorrendo a aparência humilde da criança com evidente desdém. "Menina, isso aqui é um estabelecimento comercial, não uma casa de caridade", disse o confeiteiro, sua voz áspera cortando o ar morno da confeitaria. "Se não tem dinheiro para comprar, não pode ficar aqui atrapalhando os clientes que pagam." Eduardo sentiu algo se estilhaçar dentro do peito ao ver a decepção se espalhando pelo rosto da menina.
As moedas tremeram em suas mãos pequenas, e ela baixou a cabeça como se tivesse acabado de receber um golpe físico. Por um momento que pareceu eterno, o silêncio pesou sobre a confeitaria como uma nuvem carregada de tempestade. E foi nesse momento que Eduardo Mendes tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele se levantou da mesa, guardou os documentos da reunião e caminhou em direção ao balcão, seu coração batendo de uma forma que não sentia há anos. Algo dentro dele havia despertado e não havia mais volta. "Quero um bolo de morango inteiro", disse Eduardo, sua voz firme cortando o silêncio tenso da confeitaria. "E preciso que seja preparado imediatamente." O confeiteiro piscou várias vezes, claramente confuso com a interrupção inesperada. A menina se virou lentamente, seus olhos arregalados de surpresa ao ver o homem elegante que havia estado sentado na mesa próxima. Eduardo podia sentir o coração batendo forte no peito enquanto observava a expressão de espanto no rosto da criança. "Senhor, o bolo inteiro?" perguntou o confeiteiro, sua atitude mudando instantaneamente para a deferência que reservava aos clientes bem vestidos. "Quantos pedaços o senhor gostaria que eu cortasse?" Eduardo olhou diretamente para a menina, que permanecia imóvel como uma estátua, segurando suas moedas com tamanha força que seus nós dos dedos estavam brancos. Havia algo na forma como ela o observava, uma mistura de esperança e desconfiança que o tocou profundamente. "O bolo inteiro", repetiu ele, mantendo o olhar fixo na criança. "E me dê mais um prato, por favor." A atmosfera da confeitaria parecia ter se transformado completamente. Os poucos clientes presentes haviam parado de conversar e observavam a cena com curiosidade mal disfarçada. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando se agachou na altura da menina, aproximando-se dela com a mesma cautela que usaria com um animal ferido. "Vamos comer juntos", disse ele, sua voz mais suave do que havia sido em anos. "Este bolo é seu presente de aniversário." A reação da menina foi imediata e devastadora. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Em vez disso, ela o fitou com uma intensidade que Eduardo jamais havia experimentado, como se estivesse tentando decifrar se aquilo era real ou apenas mais uma crueldade disfarçada de bondade. O senhor está falando sério?" perguntou ela, sua voz tão baixa que ele precisou se inclinar para escutar. "Completamente sério", respondeu Eduardo, estendendo a mão em sua direção. "Qual é o seu nome?" "Helena", sussurrou ela, olhando para a mão estendida como se fosse um objeto mágico. "Mas todos me chamam de Lena." "Muito prazer, Lena. Eu sou Eduardo." Ele manteve a mão estendida, esperando pacientemente que ela decidisse se confiava nele. "E você disse que hoje é seu aniversário?" Lena assentiu timidamente, finalmente tocando a mão dele com seus dedos pequenos e gelados. Eduardo ficou chocado com a frieza da pele dela e percebeu que ela tremia ligeiramente, não apenas de frio, mas de uma emoção que ele não conseguia identificar completamente. O confeiteiro, agora completamente subserviente, trouxe um bolo de morango magnificamente decorado, com glacê branco e morangos frescos dispostos artisticamente por toda a superfície. Era o tipo de bolo que custava o equivalente a várias refeições para uma família comum, mas Eduardo nem sequer pensou no preço. "Quantos anos você está fazendo?" perguntou ele, enquanto o confeiteiro colocava uma vela no centro do bolo. 6, respondeu Lena, seus olhos fixos no bolo como se estivesse vendo um tesouro inestimável. Quando a vela foi acesa, a pequena chama dançou refletida nos olhos da menina, criando uma imagem que Eduardo sabia que jamais esqueceria. Lena fechou os olhos, juntou as mãos pequenas e fez um pedido silencioso antes de soprar a vela com toda a força que tinha. "O que você pediu?" perguntou Eduardo, genuinamente curioso. Lena o olhou com seriedade.
Vovó sempre diz que não pode contar o pedido, senão não se realiza, disse ela. Mas depois acrescentou em um sussurro: mas eu pedi para não ter mais fome e para a vovó ficar boa. As palavras atingiram Eduardo como um raio. Ele percebeu que havia tropeçado em uma realidade que sua vida privilegiada havia mantido convenientemente distante. Esta criança não estava simplesmente passando por um momento difícil. Ela estava vivendo uma luta diária pela sobrevivência. Conte-me sobre sua vovó, disse ele, cortando um pedaço generoso do bolo e colocando no prato dela. Os olhos de Lena se iluminaram quando ela provou o primeiro garfada. Eduardo nunca havia visto alguém saborear comida com tamanha gratidão e prazer puro. Ela mastigou devagar, como se quisesse que cada momento durasse para sempre. A vovó está muito doente, disse ela entre garfadas. Ela tosse muito e não consegue mais trabalhar. Eu tento ajudar vendendo flores na rua, mas às vezes é difícil. Ela parou de comer e o olhou com uma expressão que misturava vergonha e determinação. Posso levar um pedaço para ela? Ela não come doce há tanto tempo. Eduardo sentiu sua garganta se apertar. Lena, disse ele, sua voz ligeiramente rouca. O bolo inteiro é seu. Você pode levar quanto quiser para sua vovó. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto da menina, e ela cobriu o rosto com as mãos pequenas. Eduardo estendeu a mão instintivamente, tocando gentilmente seu ombro magro. Nesse momento, ele soube que sua vida havia mudado irrevogavelmente, embora ainda não compreendesse completamente o que isso significaria. Eduardo olhou para o relógio de pulso suíço e percebeu que já eram 9h45. A reunião com os investidores japoneses começaria em 15 minutos, mas pela primeira vez em sua carreira, ele não sentia a urgência familiar que sempre o dominava antes de negociações importantes. Lena continuava saboreando o bolo com uma reverência que transformava cada garfada em um ritual sagrado. Lena, eu preciso ir para uma reunião, disse ele, hesitando. Mas você poderia me esperar aqui? Não deve demorar muito. A menina parou de comer e o olhou com uma expressão que misturava pânico e resignação. O senhor não vai mais voltar, né? Perguntou ela, sua voz carregada de uma tristeza que parecia desproporcional para sua idade. Todo mundo sempre vai embora. As palavras perfuraram Eduardo como estilhaços de vidro. Ele percebeu que, para esta criança, a decepção era uma companheira constante, e que sua oferta de bondade provavelmente parecia boa demais para ser verdadeira. Eu vou voltar, disse ele, e a convicção em sua própria voz o surpreendeu. Prometo que vou voltar, e você pode levar o bolo para sua vovó enquanto eu estou fora. Lena assentiu lentamente, mas Eduardo podia ver a dúvida em seus olhos. Ele se levantou, pagou a conta generosamente e saiu da confeitaria com o coração pesado, carregando uma inquietação que não conseguia nomear. A reunião aconteceu no escritório de Eduardo, no 15º andar de um edifício corporativo que dominava o horizonte da cidade. Os investidores japoneses, homens sérios vestidos em ternos impecáveis, apresentaram suas propostas com a precisão de máquinas bem calibradas. Os números dançavam na tela do projetor. Milhões em investimentos, porcentagens de lucro, projeções de crescimento que fariam qualquer empresário salivar de ambição. Mas Eduardo não conseguia se concentrar. Sua mente voltava constantemente para a imagem de Lena segurando as moedas sujas, para o tremor em sua voz quando ela fez seu pedido humilde, para a forma como seus olhos se iluminaram quando ela provou o bolo. Ele se pegou imaginando se ela havia realmente ido embora ou se ainda estava na confeitaria, esperando contra toda a expectativa que ele cumprisse sua promessa. Mendes-san, disse o líder da delegação japonesa, notando sua distração. Você tem alguma preocupação com nossa proposta? Eduardo piscou, forçando-se a voltar ao presente. Não, desculpem-me. Continuem, por favor. Mas quanto mais a reunião avançava,
mais ele sentia uma urgência crescente de voltar para a confeitaria. Havia algo na inocência pura de Lena que havia tocado uma parte de sua alma que ele pensava ter perdido há muito tempo. Em meio às discussões sobre margens de lucro e estratégias de mercado, ele se lembrou da última vez que havia sentido uma conexão humana genuína. A reunião se estendeu além do previsto. Quando finalmente terminou, já era meio-dia passado. Eduardo se despediu dos investidores com a cortesia profissional habitual, mas sua mente já estava em outro lugar. Ele praticamente correu para o elevador, sua ansiedade crescendo a cada andar que descia. Quando chegou à confeitaria, seu coração disparou. Lena não estava lá. O estabelecimento havia voltado ao movimento normal do horário de almoço, cheio de funcionários de escritório e compradores casuais. Eduardo procurou por ela em cada canto, perguntou ao confeiteiro se ela havia deixado alguma mensagem, mas não obteve resposta satisfatória. Ela saiu logo depois do senhor, disse o confeiteiro com indiferença. Levou o bolo numa caixa e foi embora. Eduardo saiu da confeitaria com uma sensação de vazio que não experimentava há anos. Caminhou pelas ruas do centro procurando por Lena, observando cada esquina, cada entrada de loja, cada banco de praça. Ele não sabia nem mesmo onde ela morava. Não tinha nenhuma informação sobre ela, além de seu primeiro nome e da menção à avó doente. Foi quando ele se aproximou de seu carro, um Mercedes-Benz preto estacionado em frente ao edifício onde havia sido a reunião, que a viu. Lena estava sentada no chão ao lado do veículo, suas roupas agora sujas e rasgadas, seu rosto inchado e com sinais evidentes de que havia chorado muito. "Lena!" exclamou ele, correndo em sua direção. "O que aconteceu? Você está machucada!" A menina levantou os olhos para ele e Eduardo viu uma mistura de dor física e orgulho ferido em sua expressão. Sua blusa estava rasgada no ombro, havia um arranhão em seu braço esquerdo e seus cabelos estavam ainda mais desalinhados do que de manhã. "Tio", disse ela, sua voz embargada, mas firme. "Uns meninos tentaram roubar seu carro. Eu vi eles mexendo na porta e gritei para eles pararem." Ela se levantou lentamente, claramente sentindo dor. "Eles me bateram, mas eu lutei para proteger. Eu não podia deixar eles roubarem o carro de quem foi bom comigo." Eduardo ficou em choque absoluto. Esta criança de 6 anos, que mal tinha forças para carregar o bolo que ele havia dado de presente, havia enfrentado adolescentes maiores para proteger a propriedade de um estranho. Ele se ajoelhou ao lado dela, suas mãos tremendo enquanto examinava os ferimentos. "Lena, você não precisava fazer isso", disse ele, sua voz quebrada pela emoção. "Você poderia ter se machucado muito mais, mas o Senhor foi bom comigo", respondeu ela com simplicidade devastadora. "Ninguém nunca foi tão bom comigo. Eu tinha que proteger." Naquele momento, Eduardo Mendes soube que sua vida havia mudado para sempre. Esta criança corajosa e pura havia arriscado sua segurança por gratidão, e ele não podia simplesmente dar as costas para ela. Ele precisava descobrir mais sobre sua história, sobre sua situação, sobre como poderia ajudá-la de verdade. Eduardo insistiu em levar Lena para um médico, mas ela recusou com uma veemência que o surpreendeu. "Não posso, tio", disse ela, seus olhos se enchendo de lágrimas. "A vovó está esperando o bolo, e se eu demorar muito, ela vai ficar preocupada. Então me deixe levá-la para casa", propôs Eduardo. "Quero conhecer sua vovó e ter certeza de que você chegou bem." Lena hesitou, mordendo o lábio inferior nervosamente. "Nossa casa não é bonita como as casas dos ricos", disse ela finalmente. "Você pode não gostar." "Isso não importa", respondeu Eduardo com sinceridade. "O que importa é que você esteja segura." Eles caminharam juntos pelas ruas do centro, Eduardo ajustando seu passo para acompanhar as pernas curtas da menina. Conforme se afastavam do distrito comercial, os edifícios se tornavam menores e mais deteriorados, as ruas mais estreitas e esburacadas.
Eduardo havia vivido nesta cidade toda a sua vida, mas nunca havia explorado essas áreas esquecidas onde as pessoas lutavam diariamente pela sobrevivência. Lena o guiou através de um labirinto de vielas e travessas, passando por pequenos comércios com fachadas desgastadas e casas geminadas que pareciam desafiar a gravidade. O cheiro de comida caseira misturava-se com o de esgoto e fumaça, criando uma atmosfera que era simultaneamente familiar e alienígena para Eduardo. "É aqui", disse Lena, parando em frente a uma construção que mal poderia ser chamada de casa. Era pouco mais que um barraco de madeira e zinco, com paredes remendadas e um telhado que mostrava sinais claros de infiltração. Uma cortina desbotada servia de porta, e não havia vidros nas janelas, apenas aberturas cobertas por pedaços de tecido. Eduardo sentiu seu estômago se contrair. Ele havia imaginado que a situação de Lena era difícil, mas não tinha preparado para ver a extrema pobreza de forma tão crua e imediata. Como era possível que, numa cidade onde ele possuía um império empresarial, existissem pessoas vivendo em condições tão precárias? "Vovó", gritou Lena, afastando a cortina. Trouxe uma surpresa. Do interior escuro do barraco veio uma voz fraca e entrecortada por tosses. "Lena, minha menina, você demorou tanto. Eu estava tão preocupada." Eduardo seguiu Lena para dentro e precisou de alguns segundos para seus olhos se adaptarem à escuridão. O interior era ainda mais chocante que o exterior. O espaço era minúsculo, com móveis improvisados feitos de caixotes e uma cama de solteiro que ocupava quase metade do ambiente. Sobre a cama estava uma mulher que parecia muito mais velha do que provavelmente era, seu rosto marcado pela doença e pela dificuldade. "Vovó, este é o Eduardo", disse Lena, sua voz cheia de orgulho. "Ele me deu um bolo de aniversário inteiro e trouxe um pedaço grande para você." A avó de Lena tentou se sentar na cama, mas foi dominada por um acesso de tosse violenta que sacudiu todo seu corpo frágil. Eduardo notou que ela cuspiu sangue em um pano que mantinha sempre próximo e que seus olhos tinham um brilho febril que indicava infecção grave. "Muito prazer, dona", disse Eduardo, aproximando-se respeitosamente da cama. "Rosa", respondeu ela com dificuldade, entre tossidas. "Desculpe não poder recebê-lo melhor, moço. Nossa casa é humilde, mas minha Lena tem bom coração." Eduardo observou Lena abrir cuidadosamente a caixa do bolo, seus movimentos delicados, como se estivesse manuseando algo sagrado. Ela cortou um pedaço pequeno e o ofereceu à avó, que o aceitou com lágrimas nos olhos. "Minha nossa", sussurrou Dona Rosa após provar o bolo. "Há quanto tempo eu não sentia um gosto tão bom. Eduardo, o senhor foi muito generoso com nossa menina." Enquanto a avó saboreava o bolo, Eduardo aproveitou para observar o ambiente mais detalhadamente. Não havia geladeira, apenas uma pequena caixa de isopor. O fogão era um fogareiro improvisado, e a iluminação vinha de uma única lâmpada pendurada no teto. No canto, havia uma pequena pilha de remédios, muitos deles vencidos ou pela metade. "Dona Rosa", disse Eduardo cuidadosamente, "a senhora não está bem. Quando foi a última vez que consultou um médico?" A mulher riu amargamente, sendo interrompida por outra crise de tosse. "Médico é para quem tem dinheiro, moço. Eu tomo uns remédios que consigo comprar na farmácia quando a Lena junta algumas moedas, mas não é suficiente. Vovó trabalhou a vida toda limpando casas", explicou Lena, sentando-se ao lado da cama. "Mas agora não consegue mais, e eu vendo flores na rua para comprar comida e remédio." Eduardo sentiu um aperto no peito. "Lena, você deveria estar na escola, e não trabalhando." "Eu queria muito ir à escola", disse ela, seus olhos se enchendo de sonhos. "Vovó me ensinou algumas letras, mas eu nunca pude ir à escola de verdade." "Não temos documentos", explicou Dona Rosa, sua voz cada vez mais fraca.
Quando a mãe da Lena morreu, no parto, não conseguimos fazer os papéis direito. Sem documentos, não pode matricular na escola. Eduardo ficou em silêncio, processando a magnitude da situação. Lena não era apenas uma criança pobre, ela era invisível para o sistema, uma pessoa que oficialmente não existia. Sem documentos, ela não poderia acessar serviços básicos, educação, saúde. Estava condenada a viver à margem da sociedade. "Há quanto tempo a senhora está assim?" perguntou Eduardo, referindo-se à doença de Dona Rosa. "Alguns meses", respondeu ela. "Está piorando. Eu sei que não vou melhorar sem tratamento adequado. Mas..." Ela olhou para Lena com uma expressão de dor que ia além do físico. "Minha preocupação é o que vai acontecer com a Lena quando eu não estiver mais aqui." As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença de morte. Eduardo percebeu que havia tropeçado em uma tragédia em desenvolvimento, uma situação que se tornaria desesperadora em questão de semanas se nada fosse feito. "Eu vou ajudar", disse ele, surpreendendo-se com sua própria determinação. "Vou encontrar uma forma de ajudar vocês duas." Dona Rosa o olhou com uma mistura de gratidão e ceticismo. "O senhor é muito gentil, moço, mas nossa situação é complicada. Não temos documentos, não temos dinheiro, não temos família. Somos invisíveis para o mundo." Mas Eduardo já havia tomado uma decisão. Esta criança corajosa que havia arriscado sua segurança para proteger um estranho, esta avó amorosa que lutava contra a morte para cuidar de sua neta, elas não seriam invisíveis para ele. Ele encontraria uma forma de mudar o destino delas, mesmo que isso significasse confrontar um sistema que parecia projetado para mantê-las na marginalidade. Nos dias seguintes ao encontro na confeitaria, Eduardo não conseguia tirar Lena e Dona Rosa de seus pensamentos. Durante as reuniões de trabalho, sua mente vagava para o barraco precário onde uma menina de 6 anos assumia responsabilidades que muitos adultos não conseguiriam suportar. Ele havia prometido ajudar, mas descobriu que transformar boa vontade em ação concreta era mais complexo do que imaginara. Sua primeira tentativa foi procurar um médico particular para examinar Dona Rosa. Dr. Henrique Moreira, médico da família há anos, aceitou fazer uma visita domiciliar mediante pagamento generoso. Quando Eduardo o levou até o barraco, a reação do profissional foi imediata e preocupante. "Esta mulher está com pneumonia avançada", disse o médico após examinar Dona Rosa. "Possivelmente tuberculose. Ela precisa de hospitalização imediata e tratamento intensivo." Ele fez uma pausa, observando as condições do ambiente. "Eduardo, para ser franco, ela deveria ter procurado ajuda médica há meses. O quadro está muito grave. Então vamos hospitalizá-la", respondeu Eduardo sem hesitar. "Não é tão simples", explicou o Dr. Moreira. "Ela não tem documentos, não tem plano de saúde. Os hospitais particulares vão exigir pagamento antecipado e os públicos, bem, sem documentação adequada, será um processo burocrático longo." Eduardo sentiu a primeira onda de frustração. Ele tinha dinheiro suficiente para pagar qualquer tratamento, mas descobriu que a burocracia podia ser uma barreira mais sólida que a pobreza financeira. Enquanto tentava resolver a situação médica de Dona Rosa, Eduardo também começou a enfrentar reações inesperadas em sua própria vida. Márcia, sua irmã mais nova e única parente próxima, apareceu em seu escritório numa tarde de quinta-feira com uma expressão que ele conhecia bem, a mesma que ela usava quando criança e queria algo. "Eduardo, preciso conversar com você", disse ela, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele sem esperar convite. Márcia havia herdado a determinação da família, mas direcionava toda a sua energia para manter e aumentar o patrimônio familiar. Aos 38 anos, ela era uma mulher elegante e calculista que via relacionamentos como investimentos. "O que foi, Márcia?",
perguntou Eduardo, embora suspeitasse do assunto. Soube que você anda se envolvendo com uma situação irregular, disse ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Uma criança de rua. É isso? Eduardo se enrijeceu. Como você soube? Esta cidade não é tão grande, Eduardo. As pessoas falam. Um empresário do seu calibre andando por favelas, levando médicos particulares para tratar mendigos? Ela balançou a cabeça com desaprovação. Você não pensou na repercussão? Eu não me importo com a repercussão, respondeu Eduardo, sentindo uma irritação crescente. Pois deveria, disse Márcia, sua voz se tornando mais dura. Temos negócios para proteger, uma reputação a manter. E francamente, Eduardo, isso é muito estranho. Um homem solteiro de 40 anos se interessando por uma criança pobre. As pessoas vão tirar conclusões. As palavras de Márcia o atingiram como um tapa. Como você ousa insinuar isso? Eu não estou insinuando nada, disse ela, levantando as mãos em falsa inocência. Mas outras pessoas vão insinuar. E quando começarem os rumores, nossa família inteira vai sofrer as consequências. Eduardo se levantou da cadeira, caminhando até a janela, que dava vista para a cidade. Lá embaixo, pessoas seguiam suas vidas normais, alheias às tragédias silenciosas que aconteciam a poucos quilômetros de distância. Márcia, há uma criança que precisa de ajuda, disse ele, mantendo a voz controlada. Uma criança corajosa e pura que me ensinou mais sobre dignidade em um dia do que aprendi em anos de negócios. Que romantismo, respondeu Márcia com sarcasmo. Eduardo, você pode ajudar dezenas de crianças através de doações para instituições de caridade, discretamente, sem se expor. Por que esta fixação com uma criança específica? A pergunta ecoou na mente de Eduardo depois que Márcia saiu. Por que Lena havia tocado seu coração de forma tão profunda? Ele tentou analisar seus sentimentos racionalmente, mas descobriu que a conexão que sentia com a menina transcendia a lógica. Seus esforços para ajudar Lena se intensificaram nos dias seguintes. Ele contratou um advogado especializado em documentação para tentar regularizar a situação legal da menina, mas descobriu que sem certidão de nascimento da mãe ou qualquer documento comprobatório, o processo seria extremamente complexo e demorado. Paralelamente, ele começou a visitar Lena regularmente, trazendo comida, remédios e pequenos presentes. A menina recebia suas visitas com uma alegria pura que aquecia seu coração. Mas Eduardo notava que ela estava assumindo ainda mais responsabilidades conforme o estado de Dona Rosa se deteriorava. Tio Eduardo, disse Lena numa tarde em que ele a encontrou lavando roupas num tanque improvisado no quintal. Hoje consegui vender 3 ramos de flores. Comprei pão e um remédio para a tosse da vovó. Eduardo observou suas mãos pequenas, vermelhas e machucadas pelo trabalho. E sentiu uma raiva crescente contra um mundo que permitia que uma criança de 6 anos carregasse tais responsabilidades. Lena, onde você consegue as flores? Perguntou ele. Num jardim abandonado do outro lado da cidade, respondeu ela. Acordo bem cedo e vou lá pegar. Às vezes tem gente que não gosta e me expulsa, mas quando consigo pegar algumas, faço raminhos e vendo na rua. A imagem de Lena caminhando sozinha pela cidade antes do amanhecer, enfrentando adultos hostis para conseguir algumas flores que pudesse vender, fez Eduardo apertar os punhos. E se eu te der dinheiro para vocês não precisarem se preocupar com isso? Sugeriu ele. Lena parou de lavar as roupas e o olhou com seriedade. Vovó sempre diz que não podemos aceitar esmola. Se o senhor quiser ajudar, pode ser. Mas tem que ser de um jeito que a gente mereça. A dignidade da menina o humilhou e o inspirou simultaneamente. Mesmo na extrema necessidade, ela mantinha princípios que muitos adultos privilegiados haviam perdido há muito tempo. Naquela noite, Eduardo voltou para sua cobertura luxuosa com o coração pesado. Ele havia subestimado a complexidade de ajudar alguém que existia à margem do sistema.
Cada tentativa de solução esbarrava em novos obstáculos burocráticos, sociais ou legais. Mas uma coisa havia se tornado cristalina em sua mente. Ele não desistiria de Lena. Por mais difícil que fosse, por mais que sua família protestasse, por mais que a sociedade julgasse suas motivações, ele encontraria uma forma de dar a esta criança extraordinária a vida que ela merecia ter. Uma semana depois do encontro na confeitaria, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria drasticamente o rumo de seus esforços para ajudar Lena. Era de Dr. Henrique Moreira, e o tom preocupado do médico fez seu estômago se contrair. Eduardo, preciso falar com você urgentemente sobre a paciente que me pediu para examinar, disse o médico. Recebi uma visita muito estranha hoje. Que tipo de visita? Perguntou Eduardo, já temendo a resposta. Assistentes sociais. Queriam saber detalhes sobre a criança e a avó, alegando ter recebido uma denúncia anônima sobre negligência infantil. Fizeram muitas perguntas sobre você também. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. O que você disse a eles? O que podia dizer? Que a criança estava sendo bem cuidada pela avó, dentro das limitações da situação deles. Mas, Eduardo, eles pareciam ter informações específicas sobre seus encontros com a menina. Alguém está observando e relatando suas ações. Após desligar o telefone, Eduardo ficou imóvel em sua cadeira executiva, processando as implicações da conversa. Alguém havia deliberadamente alertado as autoridades sobre sua relação com Lena, e ele suspeitava fortemente de quem poderia ser. Suas suspeitas se confirmaram quando Márcia apareceu em seu escritório no final daquela tarde, desta vez acompanhada por Roberto Silva, advogado da família há mais de 20 anos. Eduardo, precisamos conversar, disse Márcia, sua expressão mais séria do que ele já havia visto. Roberto tem algumas preocupações legais sobre sua situação atual. O advogado, um homem corpulento de 60 anos, conhecido por sua abordagem pragmática, foi direto ao ponto. Eduardo, sua irmã me contou sobre seu envolvimento com uma criança em situação de vulnerabilidade. Do ponto de vista legal, isso pode ser extremamente problemático. Problemático como? Perguntou Eduardo, embora sua voz saísse mais fria do que pretendia. Um homem solteiro, sem filhos, desenvolvendo um interesse súbito e intenso por uma criança pobre e sem documentação. Eduardo, você precisa entender como isso pode ser interpretado, explicou Roberto. Estamos vivendo numa época em que qualquer interação adulto-criança é vista com suspeita. Eu estou apenas tentando ajudar, disse Eduardo, mas podia ouvir a defensividade em sua própria voz. E nós sabemos disso, disse Márcia rapidamente, mas outras pessoas não sabem. E, francamente, Eduardo, seu comportamento tem sido obsessivo. Você cancelou reuniões importantes, está gastando tempo e dinheiro com pessoas que nem mesmo conhece direito. Roberto inclinou-se para a frente. Eduardo, fui informado de que assistentes sociais já estão investigando a situação. Se eles determinarem que a criança está sendo negligenciada ou colocada em risco, podem removê-la do ambiente atual. E se seu nome estiver envolvido nisso, eles vão investigar você também, completou Márcia. E quando a mídia pegar essa história, um milionário envolvido em um caso de assistência social, nossa reputação será destruída. Eduardo se levantou bruscamente, caminhando até a janela. A cidade se estendia diante dele, cheia de pessoas vivendo suas vidas seguras e previsíveis, alheias às tragédias silenciosas que aconteciam em suas periferias. Vocês estão sugerindo que eu abandone uma criança que precisa de ajuda por causa de aparências? Perguntou ele, sem se virar. Estamos sugerindo que você seja inteligente, respondeu Roberto. Há formas apropriadas de ajudar crianças carentes. Doações para instituições estabelecidas, programas de caridade com supervisão adequada. Você não precisa se envolver pessoalmente. Mas eu quero me envolver pessoalmente,
disse Eduardo, finalmente se virando para encarar os dois. Esta menina, há algo especial nela, uma pureza, uma coragem que não vejo em adultos. Ela me ensinou coisas sobre valor e dignidade que eu havia esquecido. Márcia e Roberto trocaram olhares, e Eduardo percebeu que eles já haviam decidido que ele estava agindo irracionalmente. Eduardo, disse Márcia com a paciência forçada que se usa com crianças teimosas, você está passando por algum tipo de crise existencial. É compreensível. Homens da sua idade frequentemente questionam suas prioridades, mas você não pode arriscar tudo que construímos por causa de um impulso emocional. As palavras de sua irmã o atingiram como socos. Ela havia reduzido sua conexão com Lena a uma crise existencial, como se seus sentimentos genuínos fossem sintomas de uma doença que precisava ser curada. Saiam do meu escritório, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de fúria contida. Eduardo, começou Roberto. Saiam, repetiu Eduardo, desta vez mais alto. E Márcia, se descobrir que você foi quem denunciou Lena para os assistentes sociais, nossa relação familiar termina aqui. Márcia empalideceu. Eduardo, eu estava apenas tentando proteger nossa família. Lena é uma criança de 6 anos que luta pela sobrevivência todos os dias, disse Eduardo, sua voz tremendo de emoção. E vocês estão tratando-a como uma ameaça aos nossos negócios. Isso diz mais sobre vocês do que sobre mim. Depois que eles saíram, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, enfrentando a realidade de que sua própria família havia se tornado um obstáculo em seus esforços para ajudar Lena. Ele percebeu que a batalha que estava travando não era apenas contra a pobreza ou a burocracia, mas contra um sistema de valores que priorizava aparências e lucros sobre a compaixão humana. Sua determinação, longe de diminuir, se intensificou. Se sua família queria uma guerra, ele estava preparado para lutar. Lena havia arriscado sua segurança para proteger a propriedade dele. Agora era sua vez de arriscar tudo para proteger o futuro dela. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão que mudaria irrevogavelmente o curso de sua vida. Ele não permitiria que Márcia, Roberto ou qualquer outra pessoa determinasse como ele deveria exercer sua humanidade. Lena havia despertado nele uma parte de sua alma que ele pensava ter perdido, e ele não deixaria que forças externas a sufocassem novamente. A guerra havia começado, e Eduardo Mendes estava determinado a vencer, mesmo que isso custasse tudo que ele havia construído. Eduardo acordou numa terça-feira cinzenta, com uma sensação estranha de urgência. Havia sonhado com Lena durante a noite. Um pesadelo onde ela estendia as mãos pequenas, pedindo ajuda, enquanto uma multidão de pessoas de terno tentava arrastá-la para longe. Ele olhou para o relógio. 6 da manhã. Normalmente, acordaria às 7, mas algo o impulsionava a se levantar e ir verificar como Lena e Dona Rosa estavam. Quando chegou ao barraco, encontrou uma cena que fez seu coração parar. Dona Rosa estava inconsciente na cama, sua respiração irregular e laboriosa, enquanto Lena, ainda de pijama, tentava desesperadamente acordá-la. "Tio Eduardo!" gritou Lena ao vê-lo, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Vovó não acorda. Ela estava tossindo sangue a noite toda e de manhã eu tentei dar remédio, mas ela não responde." Eduardo se ajoelhou ao lado da cama, verificando o pulso de Dona Rosa. Estava fraco e irregular. Sua pele tinha uma palidez alarmante e sua temperatura estava elevada. Era óbvio que ela precisava de hospitalização imediata. "Lena, vamos levar sua vovó para o hospital agora", disse ele, já tirando o celular do bolso para chamar uma ambulância. "Não vai adiantar", disse uma voz atrás deles. Eduardo se virou e viu 3 pessoas paradas na entrada do barraco. 2 assistentes sociais, uma mulher de meia idade com roupas formais e um homem jovem com uma prancheta. E um policial. "Quem são vocês?"
perguntou Eduardo, instintivamente colocando-se entre Lena e os visitantes inesperados. Sou Amanda Ferreira, assistente social, disse a mulher, mostrando uma identificação. Este é meu colega Carlos e o oficial Rodrigues. Estamos aqui por uma denúncia de negligência infantil e situação de risco. Negligência? Eduardo se levantou, sua voz carregada de indignação. Esta criança está cuidando de sua avó doente com mais dedicação do que muitos adultos cuidam de suas próprias famílias. Senhor, o senhor é Eduardo Mendes? Perguntou Carlos, consultando sua prancheta. Sou. Amanda trocou um olhar significativo com o colega. Senhor Mendes, recebemos informações de que o senhor tem desenvolvido um relacionamento inadequado com esta menor de idade. E agora encontramos a criança sozinha, com uma adulta inconsciente, em condições de habitação totalmente inadequadas. Relacionamento inadequado. A voz de Eduardo subiu uma oitava. Eu estou tentando ajudar uma criança que está lutando pela sobrevivência. Tio Eduardo está me ajudando, disse Lena. Sua voz pequena, mas firme. Ele trouxe médico para a vovó, trouxe comida quando não tínhamos, nunca fez nada de ruim. Amanda ignorou completamente as palavras de Lena, como se ela fosse invisível. Senhor Mendes, o senhor não tem nenhuma relação familiar com esta criança, correto? Não, mas... E o senhor é solteiro, sem filhos? Isso não tem relevância. Tem sim, interrompeu Amanda. Um homem adulto desenvolvendo interesse súbito por uma criança vulnerável, gastando dinheiro com ela, visitando-a regularmente. Isso levanta questões sérias. Eduardo sentiu uma fúria crescente. Questões sérias? Vocês sabem o que é uma questão séria? Uma criança de 6 anos tendo que trabalhar para comprar remédios para sua avó. Uma menina dormindo com fome porque não tem dinheiro para comida. Isso são questões sérias. Senhor Mendes, disse o policial, aproximando-se, vou ter que pedir que o senhor se acalme. Não vou me acalmar, explodiu Eduardo. Enquanto vocês estão aqui questionando minhas motivações, essa mulher está morrendo e esta criança está desesperada. Foi então que aconteceu algo que mudou completamente a dinâmica da situação. Dona Rosa começou a ter convulsões violentas na cama, seu corpo se contorcendo de forma assustadora. Lena gritou e correu para o lado da avó tentando segurá-la. Chamem uma ambulância, gritou Eduardo. Já está a caminho, disse Carlos, verificando seu telefone. Mas, senhor Mendes, independente do estado da avó, esta criança não pode permanecer neste ambiente. Vamos levá-la para um abrigo temporário até resolvermos a situação. Não! Gritou Lena, agarrando-se ao braço de Eduardo. Não quero ir, quero ficar com vovó, quero ficar com tio Eduardo. Lena, não se preocupe, disse Eduardo, ajoelhando-se ao lado dela. Eu vou resolver isso. Não vou deixar ninguém separar vocês. Amanda se aproximou com uma expressão que misturava determinação profissional com algo que parecia satisfação pessoal. Senhor Mendes, o senhor não tem autoridade legal sobre esta criança e, francamente, sua insistência em manter contato com ela está reforçando nossas suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. A acusação implícita atingiu Eduardo como um raio. Ele percebeu que estava sendo deliberadamente pintado como um predador, que sua bondade estava sendo distorcida em algo sórdido e criminoso. Minhas intenções, disse ele, sua voz tremendo de raiva e dor. Minhas intenções eram dar dignidade a uma criança que nunca conheceu outra coisa além de luta e privação. A ambulância chegou nesse momento, junto com mais 2 policiais. A confusão que se seguiu foi caótica. Paramédicos tentando estabilizar Dona Rosa, assistentes sociais insistindo em levar Lena, policiais tentando manter ordem. E no centro de tudo, uma menina de 6 anos gritando por sua avó e pelo único adulto que havia mostrado bondade para com ela. Por favor,
implorou Eduardo para Amanda. Deixem-me pelo menos acompanhar Lena. Ela está aterrorizada. Impossível, respondeu Amanda friamente. O senhor é parte do problema, não da solução. Quando eles levaram Lena embora, ela estendia os braços em direção a Eduardo, suas lágrimas partindo o coração dele. Tio Eduardo, não me deixe. Você prometeu que não me deixaria. Eduardo tentou segui-los, mas foi impedido pelos policiais. Ele assistiu, impotente, enquanto colocavam Lena no carro da assistência social. Através do vidro traseiro, ele podia ver o rosto da menina, contorcido pelo desespero e pela sensação de abandono. Naquele momento, Eduardo Mendes tomou a decisão mais radical de sua vida. Ele não se submeteria ao sistema que tratava bondade como suspeita e compaixão como crime. Se quisessem uma luta, ele daria uma luta. Mas primeiro precisava salvar Dona Rosa, porque sabia que perder a avó destruiria Lena completamente. A guerra que Márcia havia previsto finalmente havia começado, mas não da forma que ela esperava. Eduardo não estava lutando apenas contra sua família ou contra preconceitos sociais. Ele estava lutando contra um sistema inteiro que parecia projetado para punir a humanidade e recompensar a indiferença. E ele estava disposto a perder tudo para vencer essa batalha. Eduardo passou as próximas 48 horas em um estado de atividade frenética que beirava a obsessão. Primeiro, ele seguiu a ambulância até o Hospital Público Central, onde Dona Rosa foi internada na UTI em estado crítico. Os médicos foram claros. Pneumonia severa complicada por desnutrição e falta de tratamento adequado. Sem intervenção imediata, ela não sobreviveria. O problema era que, sem documentos adequados e sem plano de saúde, Dona Rosa estava recebendo apenas o tratamento básico oferecido pelo sistema público sobrecarregado. Eduardo tentou transferi-la para um hospital particular, mas esbarrou em uma burocracia implacável que exigia documentação que simplesmente não existia. Doutor, eu pago qualquer quantia, disse Eduardo para o diretor médico do Hospital São Lucas, um dos melhores da cidade. Ela precisa de tratamento intensivo imediatamente. Senhor Mendes, eu entendo sua preocupação, respondeu o doutor Almeida, um homem elegante de cabelos grisalhos. Mas nosso hospital tem protocolos rigorosos, sem documentação adequada da paciente. Sem familiar responsável legalmente reconhecido, não podemos aceitar a transferência. Mas ela vai morrer no hospital público. Isso não é responsabilidade nossa, disse o diretor, sua frieza profissional cortando como uma lâmina. Sugiro que procure regularizar a situação legal da paciente através dos canais adequados. Paralelamente, Eduardo travava outra batalha para descobrir onde Lena havia sido levada. Os assistentes sociais se recusavam a dar informações, alegando confidencialidade. Seus advogados informaram que, como ele não tinha nenhuma relação legal com a criança, não tinha direito de saber sua localização ou condição. Eduardo, você precisa entender, disse Dr. Roberto Silva durante uma reunião tensa em seu escritório. O sistema está funcionando exatamente como deveria. Uma criança em situação de risco foi removida de um ambiente inadequado e colocada sob proteção do Estado. Proteção! Eduardo bateu o punho na mesa. Ela foi arrancada da única família que conhece, separada de uma avó que está morrendo e colocada com estranhos. Como isso é proteção? Roberto suspirou, ajustando os óculos. Eduardo, sua conexão emocional com esta situação está impedindo que você veja a realidade. A criança não tinha documentos, vivia em condições subhumanas, estava sendo forçada a trabalhar. Os assistentes sociais agiram corretamente. E minhas tentativas de ajudar foram completamente ignoradas. Suas tentativas de ajudar, disse Roberto cuidadosamente, foram vistas como problemáticas. Um homem solteiro desenvolvendo interesse intenso por uma criança vulnerável. Eduardo,
Você deve entender como isso parece para outras pessoas. A implicação nas palavras de Roberto fez Eduardo sentir náusea. Você também acredita que minhas motivações são inadequadas? Roberto ficou em silêncio por um momento longo demais. Eduardo, eu te conheço há 20 anos. Sei que você é um homem íntegro, mas o que eu acredito não importa. O que importa é como o sistema interpreta suas ações. Eduardo saiu do escritório do advogado sentindo-se mais sozinho do que jamais se sentira. Até mesmo pessoas que o conheciam intimamente estavam questionando suas motivações, reduzindo sua compaixão genuína a algo suspeito e potencialmente criminoso. Sua terceira batalha era contra sua própria família. Márcia havia convocado uma reunião de emergência do conselho familiar, alegando que as ações de Eduardo estavam prejudicando a reputação da empresa e colocando em risco negócios importantes. Eduardo, você cancelou 3 reuniões importantes esta semana, disse Márcia, sua voz carregada de exasperação. Os investidores japoneses estão questionando se você ainda tem foco nos negócios. E agora há rumores circulando sobre seu envolvimento com assistência social e investigações. Rumores que você ajudou a espalhar, retrucou Eduardo. Eu protegi nossa família fazendo o que era necessário, respondeu Márcia sem um pingo de remorso. E vou continuar protegendo. Se você não consegue ver que está se autodestruindo por causa de uma fixação irracional. Fixação irracional? Eduardo se levantou bruscamente. Márcia, há uma criança de 6 anos aterrorizada em algum abrigo, separada de sua avó que está morrendo. Como você pode chamar minha preocupação de irracional? Porque há milhares de crianças em situações similares, explodiu Márcia. Por que esta criança específica desperta tanto interesse seu? Por que você está disposto a arriscar tudo que construímos por uma estranha? A pergunta ecoou no silêncio da sala de reuniões. Eduardo percebeu que não conseguia explicar para Márcia, ou talvez para si mesmo, porque Lena havia tocado seu coração de forma tão profunda. Havia algo na pureza de sua gratidão, na coragem com que enfrentava adversidades, na forma como ela havia tentado proteger seu carro, mesmo sendo uma criança frágil. Lena havia despertado nele uma humanidade que ele pensava ter perdido. Porque ela me ensinou algo que eu havia esquecido, disse Eduardo finalmente. Ela me ensinou que ainda existe bondade pura no mundo e que vale a pena lutar por isso. Márcia balançou a cabeça com tristeza. Eduardo, você está tendo uma crise existencial e projetando seus sentimentos em uma criança que não pode corresponder ou compreender adequadamente sua atenção. Isso não é saudável para nenhum de vocês. Naquela noite, Eduardo voltou para sua cobertura vazia e luxuosa, mas sentiu como se estivesse numa prisão. As paredes de vidro que normalmente lhe davam uma sensação de poder e controle, agora pareciam apenas destacar sua impotência para ajudar as pessoas que mais precisavam dele. Ele ficou acordado até tarde, olhando para a cidade iluminada, pensando em Lena. Onde ela estava dormindo, estava com medo, estava chorando por sua avó. Alguém havia explicado para ela o que estava acontecendo, ou ela simplesmente acordou um dia e descobriu que todas as pessoas que amava haviam desaparecido de sua vida. Por volta das 3 da manhã, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não esperaria que o sistema mudasse ou que sua família entendesse. Ele usaria todos os recursos ao seu alcance, gastaria toda a sua fortuna se necessário, e encontraria uma forma de reunir Lena com Dona Rosa, mesmo que isso significasse confrontar cada instituição, cada lei, cada preconceito que se colocasse em seu caminho. A guerra havia se intensificado, mas Eduardo Mendes estava apenas começando a lutar. Eduardo contratou 3 investigadores particulares para localizar Lena e descobrir exatamente onde ela estava sendo mantida. O que eles descobriram o deixou em estado de choque.
Lena havia sido colocada no abrigo municipal Santa Clara, uma instituição superlotada localizada na periferia da cidade, conhecida por condições precárias e falta de recursos adequados. Senhor Mendes, relatou Marina Santos, a investigadora principal, consegui algumas informações preocupantes sobre o abrigo. Eles estão com mais do dobro da capacidade. Muitas crianças dormem em colchões no chão. E há apenas 2 funcionários para supervisionar 43 crianças. Eduardo sentiu o estômago se revirar. E Lena, como ela está? De acordo com nossas fontes, ela não está se adaptando bem. Chorou por 3 dias seguidos, se recusa a comer adequadamente e tem tido pesadelos constantes. Ela pergunta repetidamente sobre a avó e sobre um tio Eduardo. As palavras perfuraram Eduardo como facas. A imagem de Lena, assustada e desamparada num ambiente hostil, fez com que ele apertasse os punhos até que suas unhas machucassem as palmas das mãos. "Há mais", continuou Marina, hesitando. "Descobrimos que a denúncia que levou à remoção de Lena foi feita por alguém próximo ao senhor. Alguém que forneceu detalhes específicos sobre suas visitas e seus gastos com a criança." Eduardo não precisou perguntar quem era. A confirmação de que Márcia havia deliberadamente sabotado seus esforços para ajudar Lena o encheu de uma raiva fria e calculada. Enquanto isso, sua batalha para salvar Dona Rosa tomou uma reviravolta inesperada. Dr. Henrique Moreira o chamou com urgência para uma reunião que mudaria sua perspectiva sobre toda a situação. "Eduardo, preciso te contar algo sobre o Hospital Público Central", disse o médico, sua expressão grave. "Fiz algumas investigações sobre o tratamento que Dona Rosa está recebendo e descobri algo muito perturbador." "O quê?" perguntou Eduardo, embora já temesse a resposta. "Os medicamentos que ela deveria estar recebendo para combater a infecção, eles foram suspensos ontem. Quando questionei, me disseram que foi uma decisão administrativa devido a limitações orçamentárias." Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Você está me dizendo que eles estão deixando ela morrer deliberadamente?" "Não deliberadamente", corrigiu o Dr. Moreira, "mas há pressões. Descobri que alguém com influência significativa fez contatos no hospital, sugerindo que recursos limitados não deveriam ser desperdiçados com casos sociais sem perspectiva." A realização atingiu Eduardo como um tsunami. "Márcia", sussurrou ele, "não posso confirmar", disse Dr. Moreira cuidadosamente. Mas a descrição da pessoa que fez os contatos corresponde à sua irmã. E as palavras usadas, casos sociais que apenas drenam recursos sem benefício para contribuintes, soam muito familiares ao discurso dela. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Sua própria irmã não apenas havia separado Lena de sua família, mas agora estava actively sabotando o tratamento médico de Dona Rosa. Ela estava usando a influência da família para garantir que uma mulher inocente morresse, tudo para provar seu ponto sobre o envolvimento inadequado de Eduardo. "Doutor, há algo que eu possa fazer? Tecnicamente, você poderia se tornar responsável legal por Dona Rosa, assumindo todas as despesas médicas e transferindo-a para um hospital particular. Mas isso exigiria documentação que ela não possui. E se eu conseguir essa documentação, doutor?" Moreira o olhou com surpresa. "Como?" Eduardo havia chegado a um ponto onde considerações legais, convencionais, pareciam irrelevantes diante da urgência moral da situação. "Deixe isso comigo." Naquela tarde, Eduardo fez algo que jamais pensou que faria. Ele procurou Paulo Henrique, um advogado conhecido por trabalhar nos limites da legalidade para conseguir documentação para pessoas invisíveis ao sistema. "Mendes, ouvi falar do seu caso", disse Paulo. "Um homem magro de 40 anos com olhos penetrantes. Muito interessante. Um milionário desenvolvendo consciência social.
Não me interessa sua opinião, disse Eduardo friamente. Quero saber se você pode conseguir documentos legais para uma mulher que está morrendo no hospital. Posso, respondeu Paulo sem hesitar. Vai custar caro, vai levar alguns dias e tecnicamente vai estar violando várias leis burocráticas. Você está preparado para as consequências? Eduardo pensou em Lena chorando no abrigo, em Dona Rosa sendo deixada para morrer, em sua família usando influência para destruir vidas inocentes. Estou preparado para qualquer coisa. Ótimo. Mas há uma condição. Uma vez que começarmos esse processo, não há volta. Você será oficialmente responsável por esta mulher e sua neta. Se algo der errado, sua reputação e sua liberdade estarão em risco. Aceito. Enquanto Paulo começava o processo de criar uma identidade legal para Dona Rosa, Eduardo tomou outra decisão radical. Ele marcou uma reunião com Amanda Ferreira, a assistente social, determinado a confrontar o sistema diretamente. Senhor Mendes, disse Amanda quando ele apareceu no escritório da assistência social, o senhor não deveria estar aqui. Já explicamos que o senhor não tem direitos legais relacionados à menor. Quero ver Lena, disse Eduardo sem preâmbulos. Impossível. O senhor é considerado uma influência potencialmente prejudicial no desenvolvimento da criança. Prejudicial? Eduardo lutou para manter a voz controlada. Eu sou a única pessoa que mostrou bondade genuína para ela em toda a sua vida. O senhor é um homem solteiro que desenvolveu uma fixação com uma criança vulnerável, respondeu Amanda, sua voz profissionalmente fria. Nosso protocolo é claro sobre essas situações. Protocolo, repetiu Eduardo com amargura. Vocês têm protocolo para uma criança que está definhando de tristeza? Protocolo para separar uma menina de sua avó moribunda? Protocolo para destruir a única família que uma criança conhece? Temos protocolo para proteger crianças de adultos com motivações questionáveis, retrucou Amanda. Eduardo percebeu que estava lutando contra uma parede de preconceitos institucionalizados que transformava compaixão em suspeita e bondade em crime. Mas ele não desistiria. Lena havia arriscado sua segurança para protegê-lo. Agora era sua vez de arriscar tudo para protegê-la. A guerra estava longe de terminar e Eduardo estava disposto a escalar o conflito até níveis que nem mesmo ele havia imaginado. 3 semanas após Lena ter sido levada para o abrigo, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria completamente o rumo de sua batalha. Era de Marina Santos, sua investigadora particular, e o tom urgente de sua voz fez seu coração disparar. Senhor Mendes, precisa vir para o abrigo imediatamente, disse ela. Lena fugiu. Eduardo largou tudo e correu para o carro. Durante o trajeto até o abrigo Santa Clara, sua mente foi invadida por cenários terríveis. Uma criança de 6 anos sozinha nas ruas de uma cidade grande, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, procurando desesperadamente por sua avó ou por ele. No abrigo, a diretora, uma mulher severa chamada Sônia Carvalho, recebeu Eduardo com evidente hostilidade. O senhor não deveria estar aqui, disse ela. Já explicamos que o senhor não tem direitos sobre a menor. Quando ela fugiu? Perguntou Eduardo, ignorando a hostilidade. Esta manhã, durante o café. Aproveitou quando os funcionários estavam distraídos e simplesmente desapareceu. Sônia fez uma pausa, estudando o rosto de Eduardo. Ela passou as últimas 3 semanas falando constantemente sobre um tio Eduardo e sobre sua avó. Talvez o senhor saiba para onde ela foi. Eduardo sentiu uma mistura de orgulho e terror. Lena havia sido corajosa o suficiente para fugir de uma situação que a aterrorizava, mas agora estava em perigo ainda maior. Ela provavelmente foi para o hospital, disse Eduardo, para procurar a avó. Já enviamos pessoas para verificar, respondeu Sônia. Ela não foi vista lá.
Eduardo passou as próximas horas percorrendo todos os lugares onde Lena poderia ter ido. O hospital, a confeitaria onde se conheceram, as ruas onde ela costumava vender flores, o barraco abandonado onde viviam. Nada. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Foi quando ele estava voltando para casa, exausto e desesperado, que a viu. Lena estava sentada na calçada em frente ao prédio de seu escritório, suas roupas sujas e rasgadas, claramente tendo dormido na rua. Quando ela o viu, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. "Tio Eduardo!" gritou ela, correndo em sua direção. "Eu sabia que você viria aqui. Eu esperei tanto tempo." Eduardo se ajoelhou e a abraçou, sentindo seu corpo pequeno tremendo contra o dele. Ela estava mais magra do que quando a viu pela última vez, e havia arranhões em seus braços e rosto. "Lena, minha querida, você está bem?" perguntou ele, examinando os ferimentos. "Eu fugi do lugar ruim", disse ela, sua voz muffled contra seu ombro. "Eles eram ruins comigo, não me deixavam ver vovó, não me deixavam falar sobre você. Eu tentei ser boa, mas eles falavam que vovó ia morrer e que eu nunca mais ia ver você." As palavras partiram o coração de Eduardo. "Ninguém vai separar a gente de novo", prometeu ele, embora não tivesse ideia de como cumpriria essa promessa. "Tio Eduardo", disse Lena, afastando-se para olhá-lo nos olhos. "Vovó está muito doente mesmo? Eles falaram que ela vai morrer por causa dos remédios caros." Eduardo percebeu que precisava ser honesto com ela. "Vovó está muito doente, sim. Mas eu estou lutando para conseguir os melhores médicos e os melhores remédios para ela. Eu posso ajudar", disse Lena com seriedade. "Posso vender mais flores, posso trabalhar mais, faço qualquer coisa para a vovó ficar boa." A determinação da menina o humilhou. Aqui estava uma criança disposta a sacrificar tudo pela pessoa que amava, enquanto sua própria família estava sabotando ativamente seus esforços para salvar vidas. "Lena, vamos ver vovó agora", disse Eduardo. "Mas depois, talvez tenhamos que ir embora desta cidade por um tempo." "Embora? Para onde?" "Para um lugar onde possamos ficar juntos sem que pessoas ruins tentem nos separar." Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele não lutaria mais dentro de um sistema corrupto que punia a bondade. Ele tiraria Lena e Dona Rosa da cidade, encontraria um lugar onde pudessem viver como uma família, longe da influência destrutiva de Márcia e dos preconceitos institucionalizados. No hospital, eles descobriram que o estado de Dona Rosa havia se deteriorado significativamente. Dr. Moreira os encontrou no corredor, sua expressão sombria. "Eduardo, consegui transferi-la para um quarto particular e iniciei o tratamento adequado usando os documentos que você providenciou", disse ele. "Mas ela está muito fraca. As próximas 48 horas serão críticas." Quando entraram no quarto, Dona Rosa estava consciente, mas visivelmente debilitada. Seus olhos se iluminaram quando viu Lena. "Minha menina", sussurrou ela, me estendendo uma mão trêmula. "Onde você estava? Eu estava tão preocupada." "Vovó, eles me levaram para um lugar ruim", disse Lena, segurando a mão da avó com cuidado. "Mas o tio Eduardo me encontrou. Ele vai cuidar da gente." Dona Rosa olhou para Eduardo com uma mistura de gratidão e preocupação. "Eduardo, moço, o que está acontecendo?" "As enfermeiras falaram que você está assumindo responsabilidade por nós, mas isso é muito..." "Dona Rosa", disse Eduardo, interrompendo-a gentilmente. "A senhora e Lena se tornaram minha família, e eu protejo minha família." Lágrimas escorreram pelo rosto da mulher idosa. "Mas as consequências para você, sua vida, seus negócios, nada disso importa", disse Eduardo, e percebeu que falava com absoluta sinceridade. "Vocês me ensinaram algo que eu havia esquecido. Me ensinaram que existe algo mais importante que dinheiro ou status social.
Vocês me ensinaram sobre amor verdadeiro. Naquela noite, enquanto Lena dormia numa cadeira ao lado da cama de Dona Rosa, Eduardo finalizou os preparativos para mudarem da cidade. Ele havia comprado uma casa numa cidade pequena, a 200 quilômetros de distância, onde poderiam viver em paz enquanto Dona Rosa se recuperava. Ele sabia que estava abandonando tudo que havia construído, que Márcia provavelmente assumiria controle da empresa, que sua reputação social seria destruída. Mas pela primeira vez em anos, Eduardo Mendes se sentia verdadeiramente livre. A manhã seguinte trouxe o teste final de sua determinação. Márcia apareceu no hospital acompanhada de advogados e assistentes sociais, preparada para uma batalha final pelo que ela considerava a alma de seu irmão. A entrada de Márcia no quarto do hospital foi como uma invasão militar. Ela vinha acompanhada de Dr. Roberto Silva, Amanda Ferreira e 2 seguranças particulares. Lena, que estava ajudando Dona Rosa a tomar água, se encolheu instintivamente atrás de Eduardo quando viu o grupo entrar. "Eduardo, isso termina agora", disse Márcia, sua voz carregada de autoridade e fúria contida. "Tá, você sequestrou uma menor de idade do abrigo oficial onde ela estava sendo cuidada." "Eu não sequestrei ninguém", respondeu Eduardo calmamente, colocando-se protetor entre Lena e os visitantes. "Lena fugiu porque estava sendo maltratada e ela veio me procurar. Ela é uma criança traumatizada que não tem capacidade de tomar decisões sobre seu próprio bem-estar", interveio Amanda Ferreira. "Senhor Mendes, o senhor está dificultando gravemente nosso trabalho de proteção infantil." Dr. Roberto se aproximou com uma pasta de documentos. "Eduardo, trouxe papéis para sua internação psiquiátrica voluntária. Sua família está preocupada com sua estabilidade mental." "Internação psiquiátrica?" Eduardo sentiu uma raiva fria se espalhando por suas veias. "Vocês querem me internar porque escolhi ajudar uma criança necessitada? Você abandonou suas responsabilidades empresariais", disse Márcia, sua máscara de controle começando a escorregar. "Gastou centenas de milhares de reais com estranhos, criou documentos falsos, removeu uma criança de proteção oficial. Eduardo, você perdeu completamente o contato com a realidade." "Tio Eduardo não é louco", gritou Lena de repente, sua voz pequena, mas firme, cortando a tensão do quarto. "Ele é a única pessoa boa que eu conheço." "Criança, fique quieta", disse Amanda rispidamente. Adultos estão conversando." A forma como Amanda falou com Lena fez algo explodir dentro de Eduardo. "Não fale assim com ela", disse ele, sua voz subindo perigosamente. "Vocês tratam esta criança como se ela fosse propriedade, como se seus sentimentos e opiniões não importassem." "Ela é uma menor de idade", retrucou Amanda. "Não cabe a ela decidir o que é melhor para sua vida. E cabe a vocês que a colocaram num abrigo superlotado, onde ela chorou por 3 semanas. Vocês que impediram que ela visitasse sua avó doente. Vocês que tratam amor e cuidado como comportamento suspeito." Dona Rosa, que havia permanecido em silêncio, observando a discussão, tentou se sentar na cama. "E por favor", disse ela, sua voz fraca, mas determinada, "parem de brigar perto da minha neta." "A senhora não é mãe dela", disse Amanda friamente. "Não tem autoridade legal para tomar decisões sobre a criança." "Eu criei Lena desde que ela nasceu", respondeu Dona Rosa, lágrimas de frustração escorrendo por seu rosto. "Eu a amo mais que minha própria vida." "Amor não substitui capacidade legal de cuidado", disse Roberto. "Vocês viviam em condições inadequadas, sem documentação, sem renda estável, porque o sistema nunca nos deu oportunidade de ter documentação", explodiu Eduardo. "Hoje vocês criaram um ciclo onde pessoas sem papéis não podem conseguir trabalho, e sem trabalho não podem conseguir papéis." Márcia se aproximou dele, baixando a voz para um tom mais pessoal.
Eduardo, você não percebe o que está fazendo consigo mesmo? Você era um empresário respeitado, um líder na comunidade. Agora você é visto como um homem instável, obcecado por uma criança pobre. E prefiro ser visto assim a ser visto como uma pessoa que ignora sofrimento porque é conveniente. Respondeu Eduardo. Sofrimento? Márcia riu amargamente. Eduardo, há milhões de crianças sofrendo no mundo. Por que esta criança específica vale a destruição de tudo que você construiu? A pergunta ecoou no quarto silencioso. Eduardo olhou para Lena, que o observava com olhos grandes e confiantes, depois para Dona Rosa, que lutava contra a doença, mas ainda encontrava forças para se preocupar com sua neta. Por quê? Disse Eduardo lentamente. Esta criança me ensinou que existe algo mais importante que império empresarial ou aprovação social. Ela me ensinou sobre coragem. Coragem de proteger quem você ama, mesmo quando todos estão contra você. Ela me ensinou sobre gratidão pura, sobre dignidade na adversidade, sobre amor incondicional. Ele fez uma pausa, observando as expressões céticas dos presentes. Vocês veem uma criança problemática que precisa ser controlada pelo sistema. Eu vejo uma pequena heroína que arriscou sua segurança para proteger um estranho, que trabalha desde pequena para cuidar de sua avó doente, que mantém esperança e bondade, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra ela. Poesia muito bonita, disse Márcia com sarcasmo. Mas não muda o fato de que você está violando a lei. Então, mudem a lei, disse Eduardo. Faça um sistema que proteja crianças sem destruir famílias. Criem políticas que ajudem pessoas a sair da pobreza em vez de puni-las por serem pobres. Amanda suspirou impaciente. Senhor Mendes, não estamos aqui para filosofar sobre reformas sociais. Estamos aqui para recuperar uma criança que está sob nossa responsabilidade legal. Ela não vai voltar para aquele abrigo, disse Eduardo com firmeza absoluta. Então, o senhor será preso por sequestro e obstrução da justiça, respondeu Amanda, fazendo um sinal para os seguranças se aproximarem. Foi nesse momento que Lena fez algo que nenhum dos adultos esperava. Ela correu para o centro do quarto e se plantou firmemente entre Eduardo e os seguranças. Seus braços pequenos estendidos como se pudesse protegê-lo fisicamente. Não toquem no tio Eduardo, gritou ela, sua voz tremendo, mas determinada. Ele não fez nada de ruim. Ele só foi bom comigo quando ninguém mais foi. O quarto ficou em silêncio absoluto. Todos os presentes observaram esta criança de 6 anos, enfrentando adultos poderosos com uma coragem que humilhava qualquer um que testemunhasse. Por favor, disse Lena, sua voz agora mais baixa, mas igualmente firme. Não levem o tio Eduardo. Ele é minha família agora. Eu não tenho mais ninguém. As lágrimas que escorreram pelo rosto da menina foram o catalisador para a mudança que nenhum argumento adulto havia conseguido provocar. Mesmo Amanda Ferreira pareceu abalada pela demonstração pura de amor e lealdade. Era chegado o momento da decisão final que determinaria o destino de todos eles. O silêncio no quarto do hospital foi quebrado pela voz fraca, mas determinada de Dona Rosa. Eu quero falar, disse ela, tentando se sentar completamente na cama. Vocês estão decidindo o futuro da minha neta como se ela fosse um objeto, mas ninguém perguntou o que eu penso. Amanda se virou para ela com impaciência mal disfarçada. Senhora, a senhora não tem capacidade legal. Eu tenho a capacidade do amor, interrompeu Dona Rosa, sua voz ganhando força. Criei Lena desde que ela nasceu. Vi cada lágrima, cada sorriso, cada momento de coragem desta menina extraordinária. E vou te dizer uma coisa. Ela olhou diretamente para Amanda. Em todos esses anos de luta, Eduardo foi a primeira pessoa que olhou para Lena e viu uma criança que merecia dignidade.
Ela fez uma pausa para respirar, o esforço claramente exigindo muito de suas forças limitadas. Vocês falam de proteção, mas onde estavam quando Lena passava fome? Onde estavam quando ela trabalhava na rua para comprar meus remédios? Onde estavam quando ela dormia com frio porque não tínhamos dinheiro para cobertores? As palavras de Dona Rosa ecoaram no quarto como acusações que ninguém podia refutar. Eduardo apareceu na nossa vida como um anjo, continuou ela. Não pediu nada em troca, não julgou nossa pobreza, apenas viu uma criança que precisava de ajuda e ajudou. E vocês transformaram essa bondade em algo sujo e suspeito. Márcia se aproximou da cama. Senhora, meu irmão está doente. Sua fixação com sua neta não é natural nem saudável. Doente? Dona Rosa riu, mas não havia humor na risada. Senhora, quem está doente é uma sociedade que pune bondade e recompensa indiferença. Seu irmão recuperou sua humanidade e vocês querem tirar isso dele. Dr. Roberto tentou intervir. Dona Rosa, entendemos que a senhora está grata, mas vocês não entendem nada, disse Dona Rosa, interrompendo-o. Vocês veem números, processos, protocolos. Eu vejo uma criança que finalmente encontrou alguém que a ama verdadeiramente. Foi então que aconteceu algo que mudou completamente a dinâmica da situação. Lena, que havia permanecido brava, mas silenciosa após sua demonstração de coragem, se aproximou de Amanda e fez algo que nenhum adulto esperava. Senhora, disse Lena, sua voz pequena, mas clara. Posso te fazer uma pergunta? Amanda, claramente desconcertada pela abordagem direta da criança, assentiu hesitantemente. Você tem filhos? Perguntou Lena. Tenho, sim, uma filha da sua idade. E você ama ela? Claro que amo, respondeu Amanda, sua defensividade profissional vacilando ligeiramente. Então você entende, disse Lena com uma sabedoria devastadora. Se sua filha estivesse sozinha, com medo, sem ninguém para cuidar dela e alguém bom aparecesse para ajudar, você não ia querer que essa pessoa cuidasse dela? Amanda ficou sem palavras por um momento. A simplicidade pura da pergunta de Lena havia cortado através de todas as justificativas burocráticas e chegado ao coração da questão humana. Tio Eduardo não é um estranho ruim, continuou Lena. Ele é minha família. Ele me deu o primeiro bolo de aniversário da minha vida. Ele trouxe médico para a vovó. Ele nunca me machucou, nunca foi ruim comigo. Ele só me amou quando ninguém mais amava. As lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto de Amanda foram o primeiro sinal de que as barreiras estavam começando a cair. Por que vocês querem me tirar de alguém que é bom comigo? Perguntou Lena, sua voz começando a tremer. Por que querem me colocar naquele lugar ruim onde ninguém se importa se eu choro? Por que ser amada é uma coisa ruim? Eduardo observou em silêncio, enquanto Lena, sem perceber, fazia o que ele não havia conseguido fazer em semanas de argumentos legais e confrontos. Ela estava apelando para a humanidade básica das pessoas presentes, lembrando-os de que por trás de todos os protocolos e procedimentos havia uma criança real com sentimentos reais. Márcia, no entanto, não se deixou abalar emocionalmente. Eduardo, disse ela, sua voz assumindo um tom que ele reconheceu da infância, o tom que ela usava quando estava prestes a dar um ultimato final. Você tem uma escolha a fazer. Pode voltar para casa conosco agora, receber o tratamento psicológico que precisa e retomar sua vida normal. Ou pode continuar com essa obsessão e perder tudo, sua empresa, sua posição social, sua liberdade. E Lena? Perguntou Eduardo. Lena voltará para onde ela pertence, sob cuidado profissional adequado. Eduardo olhou para Lena, que o observava com olhos cheios de esperança e medo. Olhou para Dona Rosa, que lutava contra a morte, mas ainda encontrava forças para se preocupar com sua neta. Olhou para Márcia, que representava tudo que ele havia sido: pragmático,
calculista, emocionalmente distante. Márcia, disse Eduardo finalmente, você está certa sobre uma coisa. Eu realmente tenho uma escolha a fazer. Ele se ajoelhou ao lado da cama onde Lena estava sentada, pegando suas mãos pequenas nas suas. Lena, disse ele, se eu pudesse adotar você oficialmente, se pudéssemos ser uma família de verdade, você gostaria? Os olhos da menina se encheram de lágrimas de alegria. Mais que tudo no mundo, sussurrou ela. Eduardo se levantou e encarou sua irmã. Então, minha escolha está feita. Prefiro perder tudo que vocês consideram importante e manter tudo que realmente importa. Eduardo, você não sabe o que está dizendo, disse Roberto. Sem seus recursos, sem sua posição social, como você vai cuidar de uma criança? Da mesma forma que Dona Rosa cuidou dela durante 6 anos, respondeu Eduardo. Com amor, dedicação e a determinação de fazer qualquer sacrifício necessário. Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu e entrou uma pessoa que ninguém esperava. Dr. Henrique Moreira, acompanhado de um homem mais jovem vestindo terno. Desculpem a interrupção, Rapu, disse Dr. Moreira. Mas há algo que todos vocês precisam saber. Este é Dr. André Costa, advogado especializado em direitos da criança. E ele tem informações que podem mudar completamente esta situação. Dr. André Costa se apresentou com a autoridade calma de alguém acostumado a lidar com situações complexas envolvendo direitos infantis. Sou advogado especializado em proteção de menores e fui contactado pelo Dr. Moreira para examinar este caso específico, disse ele, abrindo uma pasta cheia de documentos. Após investigação detalhada, descobri várias irregularidades graves nos procedimentos adotados contra o Sr. Mendes e a menor Lena. Amanda Ferreira se enrijeceu. Que tipo de irregularidades? Primeiro, disse Dr. Costa, consultando seus papéis. A denúncia original que levou à remoção da criança foi feita por uma pessoa com interesse financeiro direto em prejudicar o Sr. Mendes. Isso configura denúncia vexatória e má-fé processual. Márcia empalideceu, mas manteve a expressão controlada. Segundo, continuou o advogado, a criança foi removida sem que fosse feita uma avaliação adequada de sua situação real de risco. Os relatórios que consegui acessar mostram que Lena estava bem cuidada, bem alimentada e não apresentava sinais de abuso ou negligência. Ela vivia em condições precárias, protestou Amanda. Condições econômicas precárias não constituem, por si só, motivo para remoção familiar, respondeu o Dr. de Costa firmemente. Especialmente quando há evidências de que a situação estava sendo ativamente melhorada através da ajuda do Sr. Mendes. Eduardo sentiu uma centelha de esperança crescendo em seu peito. Terceiro, disse Dr. Costa, sua voz assumindo um tom mais severo. Há evidências de que informações sobre o Sr. Mendes foram deliberadamente distorcidas para criar uma impressão negativa. Alguém com acesso privilegiado espalhou rumores sobre suas motivações, prejudicando gravemente sua reputação sem base factual. Todas as cabeças se viraram para Márcia, que finalmente perdeu a compostura. Eu estava protegendo meu irmão de uma situação que poderia destruí-lo. Destruí-lo como? Perguntou o Dr. Costa. Ajudando uma criança necessitada, fornecendo cuidados médicos para uma pessoa doente, demonstrando compaixão humana. Ele abandonou suas responsabilidades, explodiu Márcia. Gastou fortunas com estranhos. Perdeu completamente o juízo. Senhora, disse Dr. Costa calmamente, revisando os registros financeiros que o Sr. Mendes me autorizou a examinar, descobri que ele gastou menos em ajudar esta família em um mês do que gasta normalmente em entretenimento em uma semana. Dificilmente configura gastar fortunas. Dona Rosa, que havia acompanhado a conversa com crescente esperança,
se dirigiu a Dr. Costa. Doutor, isso significa que Lena pode ficar com Eduardo? Mais que isso, respondeu o advogado, descobri que há precedente legal para o que chamamos de adoção por afinidade emocional, em casos onde uma criança desenvolve vínculos familiares genuínos com uma pessoa não parente, especialmente quando essa pessoa demonstra capacidade e disposição de prover cuidados adequados. Amanda protestou, mas ele é solteiro, não tem experiência com crianças. Milhares de pais solteiros adotam crianças todos os anos, interrompeu o Dr. Costa. E quanto à experiência, é interessante notar que Lena apresentou melhora significativa em seu bem-estar emocional e físico durante o período em que estava sob cuidados do Sr. Mendes. Eduardo mal podia acreditar no que estava ouvindo. Dr. Costa, o senhor está dizendo que é possível eu adotar Lena legalmente? Mais que possível, respondeu o advogado. Considerando as irregularidades no processo de remoção, a evidência clara de vínculos afetivos entre vocês e a disposição da responsável legal atual, ele olhou para Dona Rosa. De transferir a guarda, diria que é provável. Dona Rosa se esforçou para se sentar completamente. Doutor, eu quero que Eduardo adote minha Lena. Ele vai dar a ela tudo o que eu nunca pude dar. Educação, segurança, oportunidades. Mas, principalmente, ele vai dar a ela amor. Lena, que havia acompanhado a conversa com os olhos arregalados, finalmente encontrou sua voz. Isso significa que posso ser filha do tio Eduardo de verdade? Significa exatamente isso, disse Dr. Costa, sorrindo para ela. Se é isso que vocês querem. As lágrimas que escorreram pelo rosto de Lena foram de pura alegria. Ela se jogou nos braços de Eduardo, que a segurou como se nunca mais fosse largá-la. Roberto Silva, que havia permanecido silencioso durante a explicação de Dr. Costa, finalmente falou. E quanto às consequências legais das ações do Eduardo? Os documentos falsificados, a remoção não autorizada da criança do abrigo. Dr. Costa consultou novamente seus papéis. E considerando que os documentos foram criados para salvar a vida de uma pessoa, que a remoção da criança foi tecnicamente uma reunificação familiar, já que ela procurou voluntariamente o Sr. Mendes, e que há evidências de má-fé por parte dos denunciantes originais, é improvável que haja consequências criminais. Márcia, percebendo que havia perdido completamente a batalha, fez uma última tentativa desesperada. Eduardo, mesmo que você consiga adotar essa criança, o que acontece com nossa empresa, com nossa família? Eduardo olhou para sua irmã com uma mistura de tristeza e determinação. Márcia, você pode ficar com a empresa. Pode ficar com toda a nossa herança familiar. O que eu descobri é que família não é sobre sangue ou dinheiro, é sobre amor, proteção e sacrifício mútuo. Ele abraçou Lena mais forte. E eu já tenho a família que quero. Dr. Moreira, que havia observado toda a cena em silêncio, se aproximou da cama de Dona Rosa. E quanto à senhora? Como está se sentindo? Pela primeira vez em meses, disse Dona Rosa, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. Estou me sentindo curada. Não fisicamente, ainda não, mas no coração. Ver minha Lena encontrar uma família verdadeira, isso vale mais que qualquer remédio. Amanda Ferreira, que havia permanecido silenciosa durante a maior parte da explicação de Dr. Costa, finalmente falou. Dr. Costa, se o processo de adoção for aprovado, o que acontece com o abrigo? Temos protocolos. Os protocolos existem para proteger crianças, respondeu Dr. Costa. Quando uma criança encontra uma família amorosa que pode cuidar adequadamente dela, o protocolo correto é facilitar essa união, não impedi-la. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Amanda. Senhora Ferreira,
Posso sugerir que este caso seja usado como exemplo de como o sistema deve funcionar quando funciona corretamente. Uma criança em necessidade foi ajudada por uma pessoa compassiva, que por sua vez foi apoiado pela comunidade médica e legal para formalizar essa relação de cuidado. Eduardo percebeu que não era apenas sua vida que havia mudado. Lena havia ensinado a todos os presentes, até mesmo aqueles que inicialmente se opuseram a ele, sobre o poder transformador do amor genuíno e da proteção incondicional. A menina que havia entrado timidamente numa confeitaria, pedindo apenas para assoprar uma vela, havia acabado de ganhar uma família, uma nova vida, e havia demonstrado para uma sala cheia de adultos o que realmente significava coragem e amor verdadeiro. 6 meses depois daquele encontro na confeitaria que mudou suas vidas para sempre, Eduardo estava parado na porta da mesma Doce Encanto, observando Lena através da janela. Mas desta vez a cena era completamente diferente. Lena estava sentada numa das mesas, vestindo um uniforme escolar impecável, seus cabelos presos em rabos de cavalo bem feitos, concentrada em fazer o dever de casa de matemática. Eduardo sorriu ao ver como ela mordia a ponta do lápis quando pensava. Um hábito que havia desenvolvido nas últimas semanas desde que começara a frequentar a escola. Aos 7 anos, eles haviam descoberto que ela era um ano mais velha do que pensavam, quando finalmente conseguiram seus documentos adequados. Lena estava se adaptando à vida escolar com a mesma determinação feroz que havia mostrado em todas as outras situações de sua vida. "Papai!" gritou ela quando o viu entrar, usando a palavra que ainda fazia o coração de Eduardo acelerar toda vez que a ouvia. "Terminei os problemas de matemática. A professora disse que sou a melhor da turma." Eduardo se sentou ao lado dela, examinando o caderno cheio de números e cálculos escritos com a caligrafia cuidadosa de uma criança que levava os estudos muito a sério. "Estou muito orgulhoso de você, minha querida", disse ele, beijando o topo de sua cabeça. O processo de adoção havia sido finalizado 3 meses antes, numa cerimônia simples mas emocionante no tribunal. Eduardo lembrava-se de como Lena havia segurado sua mão firmemente, enquanto o juiz oficial declarava que ela era, legal e oficialmente, Helena Mendes, sua filha. "Papai", disse Lena, guardando o caderno na mochila escolar nova. "Podemos visitar vovó Rosa hoje. Quero mostrar para ela as estrelinhas que ganhei na escola esta semana." "Claro que sim", respondeu Eduardo. "Ela está esperando por nós." Dona Rosa havia se recuperado completamente da pneumonia, graças ao tratamento intensivo que Eduardo providenciara. Agora ela vivia numa casa confortável a poucos quarteirões da residência de Eduardo e Lena, oficialmente contratada como consultora de cuidados familiares. Um cargo que Eduardo havia criado especificamente para garantir que ela sempre fizesse parte da vida de Lena, com dignidade e independência financeira. Quando chegaram à casa de Dona Rosa, ela os recebeu na porta com um sorriso radiante e os braços abertos. Aos 62 anos, ela parecia uma pessoa completamente diferente da mulher frágil e doente que Eduardo havia encontrado naquele barraco meses antes. Seus cabelos, agora bem cuidados e grisalhos, eram presos num coque elegante, e suas roupas simples, mas novas, refletiam a dignidade que ela sempre havia possuído internamente. "Minha princesa", disse ela, abraçando Lena. "Como foi a escola hoje?" "Vovó, olha só", disse Lena, tirando uma folha de papel da mochila. "Ganhei 5 estrelinhas esta semana, uma em matemática, uma em português, uma em ciências, uma por ajudar os colegas e uma por comportamento exemplar." Dona Rosa examinou o papel com o orgulho de uma avó verdadeira. "Minha nossa, que inteligente! Eduardo, você está vendo isso?" "Estou vendo", respondeu Eduardo, sentindo uma onda de emoção familiar. "Nossa Lena é realmente especial." "Eduardo", disse Dona Rosa, enquanto Lena corria para o quintal para brincar com o cachorro que haviam adotado.
um vira-lata carinhoso chamado Bingo. Posso falar com você um momento? Eles se sentaram na varanda, observando Lena brincar no jardim. A criança ria enquanto corria atrás de Bingo, seu riso claro e alegre ecoando pelo ar da tarde. Era impossível imaginar que esta era a mesma menina que, meses antes, carregava o peso do mundo em seus ombros pequenos. Eduardo, disse Dona Rosa, eu quero que você saiba que o que você fez por nós, não há palavras para agradecer. Dona Rosa, você não precisa agradecer, respondeu Eduardo. Vocês mudaram minha vida tanto quanto eu mudei a de vocês. Não, escute, disse ela, tocando gentilmente seu braço. Antes de você aparecer, eu estava morrendo. Não apenas fisicamente, mas por dentro. Via minha Lena perdendo a infância, assumindo responsabilidades que nenhuma criança deveria ter. Eu sabia que quando eu partisse, ela ficaria completamente sozinha no mundo. Ela fez uma pausa, observando Lena ensinar Bingo a sentar. Agora olho para ela e vejo uma criança de verdade. Vejo sonhos nos olhos dela. Vejo esperança. Vejo futuro. Ela fala em ser médica quando crescer para ajudar outras pessoas como você ajudou a gente. As palavras de Dona Rosa tocaram Eduardo profundamente. Ela pode ser qualquer coisa que quiser, disse ele. Vou me certificar de que tenha todas as oportunidades que merece. Eu sei que vai, disse Dona Rosa sorrindo. E quero que saiba que, independente do que aquela família sua disse, você é o pai que Lena sempre precisou. Não porque você tem dinheiro ou pode dar coisas materiais para ela, mas porque você a ama verdadeiramente. Naquele momento, Lena correu até eles, Bingo seguindo logo atrás. Papai, vovó, que tal irmos à confeitaria tomar sorvete? Para comemorar minhas estrelinhas. Eduardo sorriu, lembrando-se de como tudo havia começado naquele mesmo lugar. Ótima ideia, minha querida. Na confeitaria, eles se sentaram na mesma mesa onde Eduardo havia estado naquela manhã fria de inverno. O confeiteiro, que agora os conhecia bem, trouxe pessoalmente os sorvetes. Morango para Lena, chocolate para Dona Rosa e baunilha para Eduardo. Sabe, disse Lena, saboreando seu sorvete, às vezes eu penso naquele dia, quando entrei aqui pedindo para assoprar uma velhinha. Parece que foi numa vida diferente. Foi numa vida diferente, disse Eduardo. Começamos uma vida nova naquele dia. Papai, disse Lena, seus olhos brilhando com curiosidade. Você acha que outras crianças como eu, que não têm família, podem encontrar papais e mamães como você? Eduardo pensou na pergunta cuidadosamente. Nos últimos meses, ele havia usado parte de sua fortuna para criar uma fundação dedicada a ajudar crianças em situação de vulnerabilidade a encontrar famílias amorosas. Eles já haviam facilitado 6 adoções bem-sucedidas. Eu acredito que sim, disse ele. Na verdade, nossa fundação está ajudando outras crianças a encontrar famílias. E quem sabe, talvez um dia você queira ajudar nisso também. Quero sim, disse Lena com entusiasmo. Eu quero ajudar outras crianças a encontrar famílias como a nossa. Dona Rosa observou a conversa com lágrimas de alegria nos olhos. Vocês dois são a prova de que milagres acontecem, disse ela. Quando saíram da confeitaria, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Eduardo segurou a mão de Lena enquanto caminhavam para casa, Dona Rosa do outro lado da menina. Eles formavam uma família não convencional, unida não por sangue, mas por amor, proteção mútua e a escolha consciente de cuidar uns dos outros. Papai, disse Lena enquanto caminhavam, você lembra do meu pedido naquele primeiro bolo de aniversário? Lembro, disse Eduardo. Você pediu para não ter mais fome e para a vovó ficar boa. Pois é, disse Lena, sorrindo. E os dois se realizaram. Mas sabe qual é meu novo pedido de aniversário? Qual? Que nossa família permaneça sempre junta.
e que possamos ajudar muitas outras crianças a encontrar o amor que eu encontrei. Eduardo parou de caminhar e se ajoelhou na altura de Lena, olhando nos olhos da menina que havia transformado sua vida. Esse pedido, disse ele, eu prometo que vai se realizar. Enquanto continuavam caminhando em direção à casa, Eduardo refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Uma manhã fria de inverno, uma menina corajosa, um pedido simples e um gesto de bondade haviam se combinado para criar algo maior que qualquer um deles poderia ter imaginado. Lena havia ensinado a Eduardo que a verdadeira riqueza não estava em posses materiais ou status social, mas na coragem de abrir o coração para o amor incondicional. Ela havia mostrado que mesmo uma criança pequena pode ter uma força extraordinária e que, às vezes, os encontros mais improváveis podem levar às transformações mais profundas. A confeitaria onde tudo começou continuaria sempre ali, servindo bolos e doces para a comunidade. Mas para Eduardo, Lena e Dona Rosa, ela representaria para sempre o lugar onde uma família nasceu, onde a bondade triunfou sobre a indiferença, e onde uma menina corajosa ensinou a um homem poderoso o verdadeiro significado da palavra lar.